um dos trabalhos apresentados por um grupo. Então, hoje vão ter 2 grupos apresentando. Um vai trazer análise do discurso do Manguenot e o outro vai trazer análise de conteúdo. Cada grupo vai apresentar 3 trabalhos que utilizaram essa técnica de análise. O que vocês vão fazer é pegar esse trabalho que o outro grupo apresentou e fazer um cotejamento, uma comparação, uma simulação de como seria esse trabalho aplicando uma outra técnica de análise. Então, vocês vão, primeiramente, na introdução, vocês vão descrever o trabalho que vocês escolheram. Então, vocês vão colocar lá, né? O trabalho, né, X utiliza a análise do discurso pechetiana para analisar o ponto de vista tal das coisas. E apresenta tais relações. Se esse autor estivesse utilizando análise de conteúdo, como seria o trabalho? Então, vocês vão fazer uma pequena simulação, uma pequena... aí vocês vão trazer o que a análise de conteúdo propõe, né? E vão fazer uma pequena... pegar os dados que foram apresentados na análise de discurso e mostrar como você trabalharia esses dados na análise de conteúdo. Vocês vão fazer um cross-method, né? Vocês vão pegar um trabalho que foi feito num método e vão comparar aquela análise se fosse feita em outro método. Qual seria a diferença? Claro que vocês não vão fazer com isso são 5 páginas, não é um artigo igual está lá ou uma dissertação. É só pegar um exemplo e mostrar que vocês compreenderam a diferença de método entre as duas teorias analisadas, entre os 2 métodos analisados. Então, se você pegou um trabalho em análise do discurso, você vai mostrar qual a diferença entre análise do discurso e análise de conteúdo, né? Então, você vai colocar, como era análise do discurso, partiu de um princípio marxista, trabalhou tal conceito, teve tal ideia aqui, que não vai funcionar na análise de conteúdo. Sempre frisem algum aspecto que vocês percebam de diferença, né? Que, é claro, tem muita coisa em comum entre todas essas metodologias de análise, né? Todos eles tratam do pressuposto que você tem um objeto textual, isso é importante, né? Todas as análises de dados qualitativos que nós estamos trabalhando aqui são textuais, né? Ela tem como objeto de análise um texto. Seja um texto obtido por uma entrevista, um texto obtido por uma pesquisa bibliográfica, um texto obtido... Não importa. O que importa é que você tem um material linguístico a ser analisado. Em todas essas operações aí, todas as metodologias. Né? E aí, como é que você trabalha esse material em diferentes teorias? Então, já coloquei, por exemplo, na minha teoria, que é a análise textual, a análise discursiva, né, pechetiana, é sempre pelo viés marxista. Então, se você pegar qualquer outra teoria, ela não está no viés marxista. O que você vai fazer? Você vai pegar lá uma análise de conteúdo que foi feita. Né? O grupo de hoje vai apresentar 3 trabalhos de análise de conteúdo. Você vai pegar uma dessas análises e vai mostrar. E se fosse uma perspectiva marxista de análise, o que sairia lá na frente? Qual seria a diferença? Então, você vai pegar alguns dados que foram apresentados no trabalho de hoje, que vai ser disponibilizado lá no fórum, né? no mural da turma, vai pegar esse trabalho, vai pegar alguns dados e vai mostrar uma análise discursiva produziria tais e tais dados, uma análise discursiva adotaria tal método e chegaria a tal conclusão, diferente ou semelhante. Vocês vão desenvolver no trabalho de vocês. Então, é um trabalho que compara 2 métodos de análise que vocês viram ao longo do curso. Ficou um pouquinho mais claro? Sim, posso tirar uma dúvida? Então, claro. Por exemplo, eu vou apresentar a análise do discurso enunciativo. Eu posso, por exemplo, ou pegar um trabalho de análise de conteúdo e pensar à luz da análise do discurso enunciativo, ou eu posso pegar um trabalho meu e pensar... Então, eu não quero que o ponto de partida seja um de vocês. Chegada pode ser, mas de partida não. Nem do artigo, nem do... Então, nem do artigo, nem da análise. Vocês vão trabalhar com 2 teorias, não é? Isso. No trabalho final. Eu não quero que o ponto de partida, que o lugar, o trabalho escolhido para retirar os dados seja um trabalho que vocês apresentaram. Tá. Pega um trabalho de um colega, e aí você pode até usar a sua teoria. Mas, por exemplo, eu posso pegar o artigo do Cristiano, que ele apresentar agora, e analisar baseado na análise do discurso enunciativo, ou marxista.
Pode. Tá. Pode. Tá. E aí é um dos artigos apresentados, sim. Não necessariamente é o trabalho todo. Eu cheguei a falar que não, gente, eu também estou elaborando isso na minha cabeça, tá, gente? Eu também estou elaborando isso. Essa ideia desse trabalho, deixa eu falar de onde eu tirei, não é? Nenhuma ideia vem do zero, né? Eu fiz uma disciplina no meu mestrado, que era obrigatória, e que a gente trabalhava com as diferentes teorias. E o trabalho final era isso. Eu tinha que pegar 2 teorias estudadas e fazer um comparativo a partir de um objeto. Isso era o trabalho que eu fiz. Então, eu tenho um trabalho fazendo isso e comparando 2 teorias com o mesmo objeto. E aí, lá, as 2 teorias não poderiam ser a que você está trabalhando no seu curso. Então, por exemplo, eu trabalho com análise discursiva, eu fiz semiótica e sociolinguística. Eu não trabalhei com a minha teoria. Eu tinha que trabalhar com 2 teorias outras, mostrar que eu domino o campo das teorias, né? Aqui, eu cheguei a pensar em que nenhuma das 2 teorias fosse a que vocês vão analisar, que vocês pegassem, por exemplo, você apresentou a discursiva, enunciativa, que você fosse obrigado a trabalhar com a marxista e para ter mais análise no final. Só que depois eu pensei assim, mas tem colegas aí, tem alunos, tem um pessoal, né, tem pesquisadores, que já tem uma ideia de usar uma dessas análises no final. Então, por exemplo, o Cristiano, eu sei que ele vai usar no final a análise de conteúdo do trabalho dele, já sinalizou. A Luciana também já sinalizou isso. Quem que foi semana passada falou que vai usar análise discursiva enunciativa, do Manguenot. Alguém falou isso semana passada. Não, eu falei que eu estou estudando Manguenot na revisão de literatura, mas eu acho que deve conversar na análise de dados também. Sempre. Quando aparece na revisão de literatura, aparece, né, de amar, não é por um acaso, né? Isso mesmo, Júlia, você, lembrei. Então, não faz sentido para mim que vocês fiquem perdendo tempo, entre aspas, tá, gente? Perdendo tempo, entre aspas. Conhecimento não é perda de tempo, mas assim, que vocês façam um desvio para uma análise que vocês não vão utilizar e deixem de praticar a que vocês já querem. Então, por exemplo, talvez o Cristiano tenha escolhido análise de conteúdo para fazer o trabalho dele porque ele já queria usar. E agora eu mando ele fazer um trabalho em outra teoria, ele perde a chance de praticar a que ele vai usar de fato. Então, pensando nisso, eu reformulei na minha cabeça aqui, né, que o melhor seria que vocês possam usar, sim, né, nunca como ponto de partida a que vocês apresentaram, mas a chegada pode ser, se vocês quiserem, ou se quiserem outra também pode, né, que vocês usem para a análise de vocês, para o trabalho final, aquela com que vocês se identificaram, aquela que vocês, se precisar, vão usar no final. Quem já sinalizou, por exemplo, Cristiano já falou que ia fazer análise de conteúdo, Luciana também, né? Então, eu espero, não é uma obrigação, tá, gente? Mas eu sugiro que eles usem análise de conteúdo para fazer a análise final deles. Porque eles vão estar praticando, vão ter uma leitura, vão ter um feedback. Olha, você fez isso, mas podia ser assim, né? Se eu tiver em dúvida, se eu achar que ficou... Eu não sei se assim pode, eu vou lá, pergunto para a Cassiana, olha, ele falou isso aqui, tá errado, né? A gente tem como vocês terem uma análise dentro de uma teoria que de alguma forma te interessou. Que de alguma forma você falou, poxa, isso aqui realmente pode ser útil no meu trabalho. Tá? Porque o objetivo da disciplina, gente, não é fazer aqui uma turma de analistas do discurso, nem uma turma de analistas de conteúdo, né? A gente não tem condição... Olha só, eu fiz 3 disciplinas de análise do discurso no mestrado. 3. Introdução à análise do discurso, tópicos avançados em análise do discurso e depois análise do discurso em textos midiáticos. Então, para me tornar analista do discurso, eu estudei muita teoria e análise de uma coisa só. Com uma disciplina tratando de 3 teorias, 4 teorias, vocês não vão sair daqui especialistas numa teoria, né? A ideia da disciplina é que vocês conheçam as possibilidades, escolham uma, e a partir dessa escolha vocês vão ter que estudar e ler e se tornar especialistas no desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Então, eu não quero aqui que vocês tenham a obrigação de pegar qualquer uma dessas teorias de análise e sair, né? Olha, a prova vai perguntar, eu vou dar uma prova que eu vou perguntar aspectos de cada uma dessas teorias. Não vai acontecer aqui. O objetivo é ser útil para vocês. O objetivo é que no momento final do trabalho, quando vocês tiverem aquele monte de dado textual, de dado empírico, de dado, né, para analisar, que vocês falem assim, não, mas eu fiz uma disciplina que me deu uma base, eu consigo lembrar de alguma coisa, então eu vou pegar lá, eu vou pegar o manual de análise de conteúdo que eu vi naquela disciplina, vou ler de novo e vou fazer. Não, mas eu me lembro que tinha um viés marxista, então já que eu estou com dados sociais aqui, eu estou com
um conflito, eu posso analisar de um ponto de vista marxista. Então, eu vou lá, ok? É uma disciplina que tenta ajudar vocês na análise. Então, que o trabalho final também faça isso, que vocês tenham a oportunidade de ter um feedback já de uma pequena análise, de um pequeno... Então, vocês vão escolher um conjunto de dados que esteja no trabalho, vamos pensar assim, trabalho fonte, e vão trabalhar no trabalho-alvo, né, fazendo essas análises aí. Sim, Robson? Nos artigos que nós selecionamos, muitos deles só fazem um recorte da pesquisa. E aí nós não temos todos os dados para ler tudo. Por exemplo, no artigo que eu vou apresentar, tem lá, aparece o índice daquelas palavras que se repetiram, a questão semântica, aí fala que uma apresentou 33 ocorrências. Mas ele cita 2 frases só como exemplo. E acabou. Aí quem, por exemplo, o meu é análise de conteúdo, junto com Cristiano e Gabriel. E Júlia. E aí, vamos supor que Estevão queira pegar esse para fazer análise, esse texto, esse artigo, à base do que ele apresentou na semana passada, ou retrasada. Ele vai ter pouca informação para trabalhar. Ele não vai ter todos os dados. Então, Robson, muito legal, boa sua colocação. Todo trabalho de análise, ele tem uma fase de recorte, que é um dos momentos mais sensíveis da pesquisa, né? Você tem um monte de dados e nem tudo vai entrar no seu trabalho. O que vai entrar, o que não vai, né? E aí cada teoria pode ser individual ou dupla, Gabriel. O que da teoria vai fazer funcionar, né, naquele recorte ali. Por isso que eu acho que vocês, né, nesse trabalho final, é um trabalho de 5 páginas, não é um artigo inteiro, né? Porque senão vocês teriam que ter mais dados, né? Então, se o trabalho só teve 2 frases, e é o que me interessa, na análise do discurso, eu sei que você consegue, com 2 frases, fazer uma análise. Então, você vai usar essas duas frases. Mas, se eu quero fazer uma outra análise textual discursiva, que a gente nem viu ainda, e eu preciso de mais dados para fazer essa análise, então eu não vou escolher esse artigo que você trouxe. Eu pedi que todos trouxessem também uma dissertação. E aí a minha esperança é que a dissertação tenha um pouco mais de corpus, tenha um corpus um pouco mais estendido, né? Afinal de contas, é mais difícil escrever 80 páginas, 100 páginas, né? Com 2 frases só de análise. Então, quem precisar de um corpus um pouco maior vai tentar encontrar nos textos apresentados. Por isso que é interessante, assim, o trabalho final, o trabalho-alvo que vocês vão trazer à análise é o que vocês escolherem. Mas o outro, vocês vão escolher pelo corpus, não pela teoria, né? Então, vocês vão pegar esse trabalho que você falou, talvez ele seja ótimo para entender a análise de conteúdo, mas ele talvez não seja ótimo para eu fazer essa transposição que está sendo pedida no trabalho, justamente porque ele tem poucos dados, né? Eu estou orientando no TCC de letras alguns trabalhos que agora, antigamente, lá em letras, a gente só podia orientar monografia, né? Textos com 50 páginas, 40 páginas. E agora o Instituto abaixou uma lei que a gente pode orientar artigos. E aí eu comecei a orientar 2 alunas que vão fazer um artigo. E eu comecei a falar para elas como é que faz a pesquisa, né? Olha, tem que levantar o corpus, selecionar, não sei o quê, recortar, analisar. Quando eu expliquei para ela o passo a passo, ela falava assim, mas aí, professor, não vai caber num artigo de 15 páginas. Como é que a gente vai botar isso tudo num artigo? Eu falei, então, o artigo é um recorte. Vocês vão fazer essa pesquisa enorme e depois vão recortar um pedacinho para mostrar no artigo. Então, o artigo, eu estou mostrando para eles, é que o artigo é mais trabalhoso do que a monografia. Porque eles não vão chegar e escrever um artigo direto. Eles precisam fazer uma pesquisa completa que dá uma monografia e depois cortar para fazer o artigo, né? Vocês que estão fazendo o mestrado, é uma dissertação. Vocês podem, ao longo da dissertação, quando tiverem resultados relevantes, que ainda não é o ponto principal da dissertação de vocês, publicar como artigo. É importante que vocês tentem publicar os trechos que vocês vão desenvolvendo e que dão uma certa... Por quê? Com isso, vocês vão, de alguma forma, se apropriando do objeto de vocês e dizendo, olha, eu sou o pesquisador que estou trabalhando com isso primeiro. Né? Se na semana da sua defesa alguém defender antes e mostrar uma coisa muito parecida com a sua, né,
você mostra, olha, mas eu tenho um artigo publicado desde outubro de 2011, trabalhando com isso, e o autor não me citou. Né? Eu estava à frente dele em publicações. Então, a publicação de artigos, ela tanto serve para pontuar no Lattes, não sei o quê, mas o grande objetivo dela é que você já se torne conhecido como um autor dessa área. À medida que você publica, o seu nome circula e passa a ser vinculado àquela área que você está ali trabalhando. Então, por exemplo, vocês apresentaram agora um seminário. Se já dá para enxugar isso e fazer como uma proposta, e apresentar no congresso e apresentar para uma revista, já começar a ser dono dessa área publicamente, a pesquisa hoje em dia, o conceito de pesquisa hoje em dia é open science, né? O que é open science? Você não pesquisa escondido no laboratório e depois olha, descoberto. Não, você vai pesquisando e mostrando para as pessoas o seu resultado, porque se tem outra pessoa pesquisando o mesmo que você, tem duas questões aí. Primeiro, que vocês podem estar tendo esforços dobrados, vocês podem estar pesquisando a mesma coisa, vamos supor, 2 cientistas analisando um algoritmo, né? Os 2 podem estar fazendo o mesmo esforço para analisar e eles podiam se juntar ou podiam ter acesso à pesquisa do outro e ter resultados mais rápidos, né? Então, o primeiro é esse sentido de colaboração, de ter acesso ao que o outro já descobriu, para não ter que fazer a mesma coisa de novo. E o segundo é o dessa apropriação, evitar, né, mostrar que o texto é seu e não de outro. Sim, Júlia? Então, essa questão que você estava falando da publicação do artigo, acho que ela também faz parte da obtenção do título de mestre da MPET. Além da dissertação, também temos que publicar esse artigo. Aí eu estava conversando com a Ingrid na semana passada, ela falou que essa publicação do artigo é depois da defesa. Você faz a defesa, tem o limite, né, até março, no caso, como a gente entrou em março de 2022 a gente defende, a gente tem cerca de 3 meses para publicar esse artigo. E se a gente não publicar, não obtém o título de mestre. Esse artigo é o artigo com o cerne da sua dissertação, com a defesa, o ponto principal, né? Por exemplo, você tem um problema de pesquisa, né? Seu problema. E esse problema, ele vai te gerar um artigo, então. Você vai apresentar no final, depois da defesa toda feita, você vai apresentar um artigo dizendo, olha, trabalhei esse problema e cheguei a essa conclusão. Ok, é um dos recortes que você faz na sua dissertação. Mas ao longo do desenvolvimento, você tem lá objetivos específicos. Lembra dos objetivos específicos? Vamos pensar que, de alguma forma, cada um desses objetivos pode, não é obrigatório, tá, gente? Mas cada um desses objetivos pode resultar em um artigo. Você coloca assim, levantamento de um corpus, desenvolvimento de entrevistas. Vou botar o exemplo da Luciana, que eu estou orientando, né? Ela tem lá uma fase que é desenvolver o curso, o objeto educacional. Na outra fase, ela se predispõe a aplicar esse objeto educacional e fazer uma avaliação. E na última fase, ela se propõe ainda a analisar o resultado dessa avaliação para fazer um feedback nesse objeto primeiro ali. Então, ela tem 3 fases muito bem definidas. Cada uma dessas fases pode gerar um artigo. Quando ela fizer o objeto educacional, ela já pode criar um artigo colocando proposta de um manual, proposta de utilização de infográficos para ensino de enfermagem. Isso já é um artigo. Não é a tese dela, não é a dissertação dela. Porque a dissertação dela ainda vai usar esse material em mais 2 fases. Mas ela já tem condições de publicar. Ó o orientador mandando publicar, ó. Né? Então ela já pode